Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1182 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e também para nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Tudo isso fortalece demais e é um grande estímulo a sempre continuarmos com esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, em especial porque não viola os critérios objetivos da política pública de cotas, nem desvirtua o conceito de escola pública, a inclusão de egressos de colégios militares nas vagas reservadas a estudantes oriundos da rede pública de ensino. Gente, esse é um julgado muito interessante. Eu não sei se eu falo isso por uma questão pessoal, porque foi meu objeto de estudo no mestrado. Na época, eu fiz uma pesquisa de campo na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, e meu objetivo era exatamente mapear de onde vinham aqueles alunos que tinham ingressado através da política de cotas e fazer ali um mapeamento também socioeconômico dessas pessoas. E acabou que, o que eu percebi? De fato, um grande ingresso de alunos do Colégio Militar de Fortaleza na linha de cotas que não exigia recorte de renda. E aí, não é, isso acabou me trazendo um viés muito crítico, especialmente a inclusão dessas escolas na política de cotas, mas também algo muito mais amplo, não é? Mas, enfim, não estamos aqui para falar da minha dissertação de mestrado, estamos aqui para falar do julgado. E vamos entender primeiro como é que funciona a política de cotas do Enem. A política de cotas do Enem, ela é bem diferente da política de cotas em concursos públicos, porque aqui o critério prioritário é o aluno ter estudado em escola pública. Então, ele tem que ter estudado integralmente o ensino médio ou o ensino fundamental. E aí, só em ter estudado em uma escola pública, ele já vai ter direito a concorrer por cotas. As cotas são 50% do total de vagas do curso, beleza? Beleza. Fora isso, existem subdivisões. Então, dentro dessas cotas, você subdivide e aí metade das cotas vai ter um limite de renda. Na época da minha pesquisa, esse limite era 1,5 salários mínimos per capita, mas desde 2023 foi reduzido para um salário mínimo per capita, ou seja, um salário mínimo por pessoa na família. E aí você subdivide, não é? Metade dessas vagas vai então somente para essas pessoas que, além de ter estudado em escola pública, são de baixa renda. E a outra metade não tem recorte de renda. E aí, dentro de cada uma dessas linhas, você ainda subdivide de novo, porque você vai colocar cotas para pretos, pardos, indígenas e também para pessoas com deficiência. E aí, qual é o grande ponto aqui? É que na prática você imagina, você reserva 50% das vagas para a escola pública. E você pega metade dessas vagas, ou seja, 25% do total, e você não coloca limite de renda. Então a pessoa pode ter uma renda familiar de 100 mil reais, mas mesmo assim vai ingressar por cotas, dentro desses 25%. E aí, o que eu percebi na minha pesquisa de campo na Universidade Federal do Ceará, especificamente na Faculdade de Direito? Que dentro desses 25% só dava colégio militar. E quando eu perguntava para essas pessoas questões como, por exemplo, qual é a escolaridade dos seus pais, qual é a profissão, qual é a renda de vocês moram em casa própria, enfim, chegava-se a um nível socioeconômico que era muito parecido com o do pessoal da ampla concorrência.
mas essas pessoas tinham uma reserva de vaga para concorrer e chegar de uma forma muito facilitada às universidades federais, especialmente a cursos, digamos assim, de elite, né? Cursos mais difíceis. Então, eu fiz na faculdade de Direito, mas eu tenho certeza que na medicina daria o mesmo resultado, na odontologia também, enfim, naqueles cursos mais concorridos. E aí, não é? Isso levou ao questionamento da constitucionalidade dessa inclusão desses colégios militares na lei de cotas. E aí, qual foi a conclusão do STF? Foi a conclusão de que é constitucional. Então, vamos lá, ponto a ponto. Primeiro ponto. Qual é a natureza jurídica desses colégios militares? Porque eles são sui generis, né? Eles são criados e mantidos pelo poder público e eles são financiados majoritariamente com recursos do orçamento do Ministério da Defesa. Por que majoritariamente? Porque alguns pais contribuem com valores também, valores bem baixos, né, proporcionalmente à qualidade do ensino que é prestado ali, mas enfim, existe em alguns casos uma contraprestação que é tida, né, até mesmo como facultativa. E além disso, não são escolas em que é possível o amplo acesso, né? Esse acesso normalmente é feito via prova, ou então tão somente para filhos de militares, enfim, existem, não é, aqueles critérios de acesso que são diferenciados. Aí vem a pergunta, isso faz com que não seja uma escola pública? Resposta, segundo o STF, não, né? Permanece sendo uma escola pública, porque elas são criadas e mantidas pelo poder público e são financiadas por recursos públicos, ao menos majoritariamente. E o simples fato de haver uma contraprestação por parte de alguns dos pais não vai tirar esse caráter de escola pública. E também o simples fato de haver uma restrição de acesso, que pode ser, por exemplo, a filhos de militares ou a pessoas aprovadas na seleção também não desvirtua. Então, continua sendo uma escola pública e realmente, né, eu acho que nesse ponto temos que concordar, é mesmo uma escola pública. E o outro ponto foi o critério objetivo aqui da lei de cotas, que ele diz que o critério é o aluno ter estudado em escola pública. Não tem a ver com a qualidade do ensino. Então, o fato do colégio ter uma excelente qualidade de ensino não faz deixar de ser uma escola pública, e aí o STF entendeu que a exclusão dos colégios militares acabaria comprometendo a coerência e a efetividade da política pública. Então, é isso. Foi declarado constitucional os artigos da Lei 12.711 de 2012, que foram aqui questionados. E como é que ficou, então, o destaque? É constitucional a inclusão de egressos de colégios militares nas vagas reservadas a estudantes oriundos da rede pública de ensino e o fundamento em especial porque não viola os critérios objetivos da política pública de cotas, nem desvirtua o conceito de escola pública. Seguindo em frente, próximo julgado também foi inserido na Constituição Federal e é a tese de repercussão geral, tema 825 do STF. E é também uma tese bem importante, tá? Ela ficou da seguinte forma: 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor 2 na DPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança não bloqueados pelo Banco Central do Brasil por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano dependerá da adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da DPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado. Então, bora lá, não é? Temos uma tese aqui que fala especificamente sobre o plano Collor 2, que é um plano econômico de 1991. E eu não sei se vocês lembram, mas muito recentemente, lá no informativo 1179, nós conversamos sobre a DPF 165
que teve o seguinte destaque: os planos econômicos denominados Bresser, Verão, Collor I e Collor II são constitucionais, mas seus efeitos danosos consequenciais devem ser recompostos. Que efeitos danosos são esses? São os tais dos expurgos inflacionários, que basicamente é aquela diferença entre a inflação real e o índice que foi aplicado na correção dos valores que estavam depositados em caderneta de poupança. Essa correção monetária equivocada acabou trazendo um grande prejuízo, uma perda de valor real desses valores que estavam depositados nas cadernetas de poupança nesses períodos. E aí o que o STF disse? Que esses planos foram constitucionais. Por quê? Porque naquela situação de hiperinflação era necessário tomar algum tipo de medida. E aí, acertado ou não, correta ou errada, foi a medida que se encontrou naquele momento. Então seria constitucional. Mas, inevitavelmente, temos, né, que chegar à conclusão de que danos foram causados. Então, esses danos precisariam ser recompostos. Isso aqui foi uma colher de chá gigante, né, que foi dada dizer que isso aqui foi constitucional. E aí, gente, agora, não é, no informativo 1182, o STF finalmente fecha as duas pontas para pegar esse gancho e dizer assim, ó, o plano é constitucional. E dizer o quê? Eu falei que os danos têm que ser recompostos, mas como é que vai ser isso? Vai ser por meio da adesão ao acordo coletivo que foi homologado lá na DPF 165. Resumindo, qual é a situação? Ou você adere ao acordo, ou você não recebe nada. Ou seja, é quase uma adesão compulsória a um acordo, não é isso? Enfim, o tópico 2 diz o quê? Que se houver alguma decisão já transitada em julgado, aí realmente essa decisão vai continuar sendo exigível, não vai caber ação rescisória, não vai caber arguição de inexigibilidade, nada disso, com base nessa declaração de constitucionalidade do plano econômico. Beleza? Então, se você, não sei qual a sua idade, né, mas se seus pais, seus avós têm algum dinheirinho aí em alguma ação referente a esses expurgos inflacionários do plano Collor II, infelizmente, vai ser acessar aí o site, eu deixei aí, o site é pagamentodapoupança.com.br e aderir para receber aquilo que foi ofertado. E eu mesmo tenho que me lembrar, porque eu cuido de 2 processos da minha bisavó que tratam exatamente sobre esse assunto, e eu vou ter que analisar como é que está a situação, se vai ser possível ainda receber de acordo com os cálculos que estão lá no processo, ou se vai ser necessário aderir a esse plano. Mas enfim, vida que segue, né? Minha bisavó nem viva mais está também, a bichinha, depois a gente vê como é que resolve essas duas ações. Então, tese de repercussão geral, tema 825 do STF, considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na DPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança não bloqueados pelo Banco Central do Brasil por alegados expurgos inflacionários decorrentes do referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da DPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado. Então, vida que segue, vamos falar do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com um valor super acessível e um material semanalmente atualizado. Então vem fazer parte, com certeza vai ser um baita diferencial nos seus estudos. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma.
é constitucional, lei estadual de iniciativa do Poder Executivo local, que, durante sua tramitação, foi objeto de emendas legislativas que modificaram a natureza do projeto de lei ordinária para lei complementar, desde que essas emendas tenham pertinência temática e não impliquem em aumento de despesas. Então, basicamente, gente, nós temos aqui a Lei Complementar 255 de 2015 do Estado de Sergipe. E, basicamente, essa lei complementar ela teve iniciativa do chefe do Poder Executivo, na época, como um projeto de lei ordinária, mas sofreu emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares, dentre outros pontos, transformaram em uma lei complementar. E aí, gente, vem a pergunta: isso é constitucional? Gente, isso é constitucional sim. Quais são os fundamentos centrais? Bora lá. As emendas guardaram pertinência temática com o projeto de lei, elas não implicaram aumento de despesa. Essa transformação de lei ordinária para lei complementar, que é algo formal, não é algo que realmente vai ter o objetivo de enquadrar corretamente a matéria e evitar uma inconstitucionalidade futura. Então, isso é constitucional, além de que temos que ter em mente que a lei complementar exige um quórum mais qualificado do que a lei ordinária, não é? Então, realmente não se vislumbra nenhum tipo de inconstitucionalidade por causa disso. E, além disso, já tratando sobre a matéria da lei, né, a lei tratou sobre proibição de incorporação de gratificação e adicional a servidores públicos, e isso está dentro da liberdade de conformação da legislação estadual. Então, não há nenhum problema. E o ponto-chave aqui de todos esses que eu falei é a pertinência temática, tá, gente? Porque quando nós falamos dessas emendas parlamentares, via de regra, nós vamos ter uma inconstitucionalidade quando houver aquele tal daquele contrabando legislativo. Então, é aquela situação em que se insere uma jabuticaba ali no meio do texto daquela lei. Então, a lei fala sobre o assunto A e, de repente, ela é totalmente desvirtuada para inserir assuntos relacionados a temas diversos. Isso acontece muito com medida provisória, né? Isso especialmente com medida provisória. Envia o MP para tratar de um assunto urgente, chega no Congresso Nacional e enfia um monte de coisa que não tem nada a ver para se aproveitar desse trâmite mais rápido da medida provisória. Aí isso é inconstitucional, beleza? Então, quando há uma pertinência temática e quando não há, também um aumento de despesa, então está tudo certinho, né? Está dentro do princípio da separação dos poderes, não há nenhum tipo de inconstitucionalidade. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, lei estadual de iniciativa do Poder Executivo local que, durante sua tramitação, foi objeto de emendas legislativas que modificaram a natureza do projeto de lei ordinária para a lei complementar, desde que essas emendas tenham pertinência temática e não impliquem em aumento de despesas. E o último julgado de hoje, informativo de hoje pequenininho, foi inserido no Estatuto da OAB e o destaque ficou da seguinte forma: é formalmente inconstitucional por violação ao devido processo legislativo e ao princípio democrático, dispositivo legal que, em razão de erro material, figurou na redação final de projeto de lei sem a devida deliberação do Congresso Nacional. O que foi que aconteceu aqui, gente? Foi editada a Lei 14.365 de 2022, que alterou o Estatuto da Advocacia, com o propósito de ampliar prerrogativas. Mas houve um lapso na consolidação da redação final. Então, o que aconteceu? Olha só. O texto que foi publicado foi diferente do texto que foi votado. Isso já aconteceu algumas vezes no Brasil, não é? E aqui foi mais uma dessas vezes. O texto publicado foi diferente do texto que foi votado. Em que, no texto publicado, os parágrafos 1º e 2º do artigo 7º do Estatuto foram revogados. E isso não foi votado. Então, o que nós temos aqui? Uma inconstitucionalidade formal. E o STF determinou o restabelecimento desses dispositivos. Então, inclusive, seu Estatuto da OAB já está atualizadinho, você já tem lá o texto do parágrafo 1º e 2º do artigo 7º
Então já estamos plenamente em dia com o nosso informativo do STF, beleza? Então, como é que ficou o último destaque de hoje? É formalmente inconstitucional, dispositivo legal que, em razão de erro material, figurou na redação final de projeto de lei sem a devida deliberação do Congresso Nacional. Quais foram os fundamentos? Violação ao devido processo legislativo e ao princípio democrático. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que veio até o final e como eu esqueci a palavra da sorte de hoje, vai ser carregador. Digita aí para eu saber que você me ouviu até o final, carregador. Beleza? Por hoje foi isso. Eu agradeço muito. Deixa aquele like, curte, compartilha, avalia a gente com 5 estrelas no Spotify. Vem fazer parte do Clube da Lei e até a próxima.